Como anda a diversidade da vida? Vem, vamos conversar. Olá, eu sou a Adaíse e este é meu canal, Conversa com a Ada. E a diversidade da vida. Um dia estamos em alta, em outros estamos em baixa. É a diversidade da vida. Como nós estamos lidando com ela? Qual é o bem que ela nos traz? Uma vez, eu estava fazendo um curso desses que o governo dá para pessoas desempregadas. Ele era para armazenamento de estoque. E eu não fiz muita amizade nesse curso. Era curso de poucas horas, enfim. Mas no final, o professor sugeriu que a gente fizesse uns comes e bebes, para a gente finalizar ali, né, esse conhecimento que a gente tinha adquirido. E aí, um rapaz que ficava sentado ali sempre quietinho, ele não se manifestou. Isso era como se fosse hoje R$ 10 cada um. E aí, um outro rapaz começou a tirar sarro, chacota dele. Nossa, mas o que é? R$ 10? Nossa, mas não querer participar por causa de R$ 10? E por aí isso foi se estendendo, entre uma aula e outra. Em um determinado momento, esse rapaz que não se manifestava em querer estar ali, como é que vamos dizer, confraternizando, falou para mim assim: se soubesse da minha situação, não estaria falando essas coisas. Eu, que nunca tinha falado com ele, virei e falei: é? Está difícil? Muito, ele me disse. Ontem eu comecei a trabalhar. Eu tenho 2 filhos, uma esposa e pago aluguel. Nós chegamos agora, há poucos dias, do Paraná, minha terra também. E eu não tenho reservas. E nós não tínhamos o que comer. Então eu cheguei lá na empresa e contei que eu não tinha o que comer. Imagina a situação. No primeiro dia de trabalho, você chega com uma bomba dessa na empresa, né? E meus filhos estavam com fome. Eu fico imaginando a dor desse pai, né? Como que ele iria trabalhar, ele com fome, as crianças com fome. Resumindo, o pessoal lá na empresa fizeram uma compra para ele, compraram até gás, porque ele não tinha gás, não tinha dinheiro nem para o gás. E ele me disse: agora tem tudo lá em casa. Olha, até batatinha eles compraram. A única coisa que não tem, mas não precisa, é carne. Carne eles não levaram, mas não precisa, porque carne é uma coisa supérflua já. Pensei: nossa, mãe do céu.
Eu não consigo comer sem carne e ele está me dizendo que carne é supérflua. Eu levantei a mão e falei para o professor: "Ô fulano aqui", que aí eu tinha perguntado o nome, "vai participar, tá, professor?" Ele olhou para mim e falou: eu não tenho. Falei: "Não se preocupe." Eu paguei para ele. No dia seguinte, eu reuni lá em casa. Nessa época eu viajava muito para o Paraná e a gente sempre trazia muita carne, muita coisa de lá. Eu tinha chegado, não fazia muitos dias de lá. Eu reuni uma boa quantia de carne, que desse para um mês pelo menos, e levei para eles. Lá eu conheci a esposa, conheci as crianças. A gratidão deles era tamanha, tamanha, que eu me sentia a pessoa mais importante desse mundo. Porque quando a gente ajuda, a gente se sente muito importante, não é? Muito bem, a vida passou, continuamos amigos, eles frequentavam a minha casa, eu a casa deles. Tudo foi se passando. Um belo dia, ele passou no concurso para o INSS. Aí se mudaram para São Bento, de São Bento voltaram para Jaraguá do Sul, mas a vida deles aí tinha mudado completamente. O salário era 3 vezes mais do que ele ganhava onde ele estava trabalhando. Ele continua ainda hoje trabalhando no INSS, não em Jaraguá do Sul mais. Ele voltou para a cidade dele no Paraná. Eu não me lembro mais que cidade que é. Muito bem. Nessa fase da vida, eu estava em alta. Eu pude ajudar. Num outro momento da minha vida, eu estava em baixa. E adivinha quem chegou na minha casa com uma cesta básica? Sim, ele. Porque, como eu disse, o salário dele já era muito, muito melhor. Já tinha comprado casa, tudo. Ele chegou lá em casa e a esposa com uma cesta básica para mim. Eu estava realmente passando uma fase bem difícil da minha vida. E eu digo para vocês que nesse dia eu me senti um lixo. Eu me senti grata por eles terem, né, lembrado, pensado, mas ao mesmo tempo foi uma punhalada, uma dor imensa. Mas passei nessa fase também. Fui adiante, evoluí na vida e tudo certo. São as adversidades da vida. É como o mar, as ondas, não é? Dizem que quem passa por adversidades, todos nós passamos. Eu não acredito que uma pessoa não passe. Eu acho que até pessoas que têm muito dinheiro, mesmo assim elas terão, de alguma outra forma, talvez, com saúde ou enfim, né? Mas de alguma forma, todos temos. O primeiro benefício da adversidade, eu anotei aqui.
paciência, força, coragem, compaixão, bondade, amor, humildade e fé. Tudo isso a gente adquire na adversidade da vida. E é real, não? Porque a gente aprende a dar, a compartilhar, porque alguém compartilhou com a gente também, quando a gente precisou. A gente aprende a ter fé, porque tem aquele momento que não te resta mais nada, a não ser ter fé. Falar com Deus, falar com o universo, falar com aquilo que você acredita, mas você vai ter que ter fé. Você vai ter que acreditar. A fé é acreditar. Você acredita que vai dar certo, que você vai conseguir, que você vai passar por essa turbulência. Por quê? Se o que é bom termina, o que é ruim também vai terminar, vocês não acham? Escreve para mim nos comentários. Quais foram as adversidades da vida que vocês já passaram? E elas começaram, mas um dia elas terminaram, não é mesmo? Então sim, elas passam. Para quem é novo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like. O segundo benefício da adversidade. Nos tornamos pessoas que ajudam o próximo, porque já conhecemos. E é verdade, que nós já conhecemos como é estar nessa fase. São fases da vida. Conhecimentos que temos que adquirir. Sempre vamos aprender. Quando nós ajudamos o próximo, é muito melhor do que nós ser ajudados. Porque quando nós estamos transbordando para doar, para ajudar, nós estamos cheios de amor, cheios daquilo que nós estamos dando. Porém, quando nós recebemos, é porque nós estamos carentes, seja do que for, seja de amor, seja de compaixão, de dinheiro, de mercadoria na nossa cozinha, as compras do mês que não foram feitas. Essa dinâmica da adversidade, ela vem para nos presentear. Nós vamos vendo a vida de uma outra forma. Quando a gente sai na rua, a gente começa a observar. Por que a gente observa? Para não ficar doente. Porque quando nós estamos vivendo essa fase de adversidade, nós temos a tendência em ficar com o foco muito grande em como vou resolver esse problema, aonde vou arrumar dinheiro, porque o que está acontecendo, por que para todo mundo está dando certo, para mim não está dando certo.
Então, quando nós saímos na rua, nós vamos observando a natureza, olhando ao redor, olhando os animais, olhando as crianças, porque eles são livres, são seres livres. Eles não têm essas preocupações. E nessa hora a gente tem certeza de que tudo vai passar. Que é quando nós tivermos o aprendizado, vai passar. Muitas vezes, ele dói mais o aprendizado. Ele demora mais para passar. É como se a gente não estivesse entendendo direito a mensagem que estamos recebendo. Não é mesmo? E aí a fé tem que entrar em ação. Muita fé. Quando temos fé ou acreditamos, nada vai nos abalar. Ter fé é ter certeza de que vai passar. Ter fé é o mesmo que saber que amanhã de manhã você vai acordar. Você tem certeza que você vai acordar amanhã de manhã. São poucos casos que a pessoa não acorda no outro dia de manhã. Pode acontecer. Mas a gente tem certeza que vai acordar amanhã de manhã. Eu gosto de pensar que a adversidade nos faz nos movimentar. Muitas vezes a gente está tão parado na vida, tão parado, que a adversidade vem e faz a gente se movimentar. Porque a única coisa que a gente não pode é ficar parado. E a gente se obriga a se movimentar. Seja em busca de um trabalho novo, seja um outro formato de vida, seja um médico novo para a saúde, enfim, a gente vai se movimentar. De alguma forma a gente vai se movimentar. Vai errar, vai aprender, vai acertar. E é isso. Isso é muito bom. Muito bom. Que a vida nos traz de volta. A adversidade nos traz de volta para a vida. Acorda, chegou a hora, acorda, vamos lá, vai em busca. Você veio para esse mundo para conseguir. Vai lá, vai cumprir sua meta. Enquanto você estiver vivo, você tem metas, porque Deus te colocou aqui para você atingir suas metas, não para ficar amortecido na vida. E a adversidade nos faz acordar. Já imaginou se não tivesse a adversidade na nossa vida? Como nós seríamos? Pessoas mornas? Acredito que sim. Acredito que nós seríamos assim, mornos, sem ação, sem atitude. E o mundo? Seria um mundo sem graça. Porque, como acontece comigo, acontece com todo mundo. Então o mundo fica em movimento. Vamos evoluindo, vamos à frente, vamos tropeçando, mas vamos indo. E isso nos permite crescer como ser humano,
com pessoas, no individual, no comunitário, no grupo, o grupo, porque todos nós temos, todos. Se você sentar em uma roda e começar a perguntar, todo mundo teve durante uma semana ali de vida a diversidade. Aí vai de como cada um a enfrenta. Seja bem-vinda à diversidade. Vamos lá, senta aqui, vamos conversar. Vamos dialogar um pouquinho, não é? Nunca tenha medo. Nunca tenha medo de nada nessa vida. Porque tudo passa. Se o que é bom passa, o que é ruim também passa. E nós temos fé, nós vamos adiante, nada nos para. Nós acreditamos, nada nos para. Eu gosto de pensar que quando eu terminei a lição de casa, aquela diversidade vai embora. Mas certamente virá outra. Tenha sempre essa consciência. Pode demorar, às vezes, alguns meses, alguns anos, mas virá outra. Porque o mundo é movimento. E enquanto nós estivermos aqui, não tem outro jeito. Vamos nos movimentar. Sempre que nós nos movimentamos, estamos indo adiante. Um abraço da Ada. Até o próximo vídeo. Tchau!